Meus queridos, nós estamos nesse quarto domingo da Quaresma, um domingo chamado pela igreja de Letare, domingo da alegria, porque hoje a liturgia nos informa que Deus está disposto a transformar a nossa vida, quando nós de fato nos abrirmos à graça, nos despojarmos daquilo que nos impede de acolhê-la. Deus está pronto para invadir o nosso coração e fazer conosco uma aliança, uma intimidade eterna. Isso é motivo de alegria para nós. Hoje nós ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Samuel, como é que Deus fez para escolher o rei do seu povo segundo o seu coração. Nós voltarmos à história do povo de Israel, nós vamos ver desde lá quando Deus, Ele chama em Abraão um líder para que possa ir apacentando as pessoas, ao ponto que aquelas pessoas vão congregar um único povo, que é o povo de Israel. Abraão, Isaque, Jacó ou Israel, e depois os filhos de Jacó vão constituir esse povo sonhado por Deus. Deus escolhe um povo desde a eternidade para fazer aliança com o ser humano por meio desse povo. O povo de Israel, que no princípio era um povo nômade, patriarcal, ele durante a história resolve ser um reino, não mais um sistema patriarcal, uma estrutura patriarcal, mas uma estrutura de reinado. E aí, por conta própria, esse povo escolhe um rei, o primeiro rei do povo quando se converte a reinado, que é o rei Saul. Quando o povo escolhe por conta própria Saul para ser o rei, não dá certo. Tudo aquilo que nós fazemos sem a inspiração, a moção que vem de Deus, não dá certo. Nós vamos ver depois o reinado de Saul desastroso. Aí sim Deus fala: eu vou escolher um rei segundo o meu coração. Aí a coisa vai dar certo. E hoje nós ouvimos o primeiro livro de Samuel, que é a escolha do rei segundo o coração de Deus. Deus chama Samuel e diz assim: Samuel, enche o chifre de óleo. Quem tem chifre aí? Nunca encheu de óleo? Não é chifre, né? É um pote, um recipiente, né? Enche o recipiente de óleo e vai para a casa de Jessé em Belém, que eu vou ali chamar e escolher um rei segundo o meu coração. Samuel vai até a casa de Jessé e de cara ele vê um homem alto, forte, cheio de vigor, que é Eliabe. E aí ele fala: é este, certamente é este o ungido do Senhor. E aí Deus vai dizer a Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque não é este que eu escolhi. Não é este. Eu não julgo segundo os critérios humanos. Você vê as aparências, mas eu vejo o coração. E aí Samuel fala: tá bom, né? Ele entra na casa de Jessé, deve ter cumprimentado todo mundo, e aí ele pede para Jessé: traz os seus filhos aqui. Jessé traz seus 7 filhos e coloca diante de Samuel, e Samuel, movido por Deus, diz assim: Deus ainda não escolheu nenhum destes. Por que é que Jessé apresenta aqueles 7 filhos? Porque eram os primogênitos, tinha o primeiro, e eram os primeiros. Numa tradição real, o primogênito sucedia o trono.
o trono real. E aí Deus diz: eu não quero nenhum desses, né? E Samuel olha para Jessé. Jessé, tem certeza que aqui estão todos os seus filhos? E aí Jessé diz assim: resta o mais novo que está lá apacentando o rebanho, mas é o mais novo, né? E aí Samuel diz assim: vá chamá-lo, traga-o aqui, que nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando entra o filho mais novo, que se chamava Davi, era um homem frágil, o mais novo, um homem, segundo a tradição, inapto para ocupar aquele ofício. Também era um homem bonitão, o mais bonito dos filhos de Jessé, ruivo de belos olhos, está escrito no texto. E aí quando Samuel olha para ele, Deus diz a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este. Qual a moral da história para nós, nesse quarto domingo do tempo da quaresma? A moral da história, primeiro, quando nós fazemos as coisas por nossa conta própria, pensando nós termos a capacidade de encontrarmos a felicidade plena sem Deus, que é o mundão por aí, todo mundo buscando ser feliz, sem Deus, não dá certo. O povo, quando escolheu Saul como rei, sem consultar ou discernir a vontade de Deus, caiu num aborrecimento tremendo. A primeira coisa, nós precisamos de Deus. Nós precisamos aprender na nossa vida a agir em comunhão com Deus. Vai tomar decisões, reze. Quantas vezes nós, antes de tomarmos determinadas decisões na vida, nós visitamos a capela do Santíssimo Sacramento? Cai na frustração, quer fazer tudo do jeito que prevê e não dá certo. Também a história, esse texto nos ensina que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, quando Ele quer e com a pessoa que Ele quer. Não é o ser humano quem determina tempo, com quem, aonde e qual circunstância. Ele escolheu o filho mais novo, o mais inapto para ocupar o trono real de Israel. Uma coisa assustadora para o povo de Israel. Esse é Deus. É só nós olharmos quem está ao nosso lado e de maneira primeira, quem está falando à frente. Somos todos inaptos para estarmos aqui. Os piores de todos os seres humanos. Tem gente muito mais santa do que nós que está por aí. Deus escolhe aquilo que na aparência é inútil, é imprevisível. Esse é o nosso Deus. Mas Ele vai fazer por meio de Davi, né? Vai selar uma aliança com Davi e vai realizar a obra na vida do povo que Ele escolheu. Nós vemos isso acontecer da mesma maneira no Evangelho, né? Nós sabemos que Jesus, no mistério da Páscoa, da paixão, da morte e da sua ressurreição, Jesus, Ele purifica o ser humano de todos os seus pecados. Nós vemos essa purificação, esse lavar-se, esse limpar-se que Ele realiza no mistério da sua cruz. Nós ouvimos na semana passada, quando Jesus diz: eu sou a água viva, que quero lavar a ti, samaritana. Lembra o evangelho da semana passada? Quando Jesus, Ele lava a alma da samaritana, lá Ele começa a realizar o seu projeto de salvação, purificando os pecados, mas era a mulher mais inapta para receber este banho espiritual. Tinha 5 maridos, e o 6º era marido de uma outra mulher, a mulher imperfeita, mas foi por meio dela que Ele começou a lavar a nós que somos a sua igreja. Hoje,
acontece o mesmo que aconteceu com o rei Davi, né? Depois de nós nos banharmos na água que nos purifica, nós recebemos a luz da vida, que é a graça santificante, que é a presença de Deus na nossa alma. Jesus começou a realizar também essa obra de iluminação por meio de mais uma pessoa frágil, mais uma pessoa inapta, que é esse cego de hoje. O cego, aliás, todo enfermo, segundo uma visão judaica, era uma pessoa amaldiçoada, né? Quando você adoecia, para um judeu, é porque você cometeu algum pecado grave, ou você ou a sua descendência. Imagine um cego de nascença, já nasceu cego, ou seja, já nasceu maldito, sua família inteira é amaldiçoada. É por meio dele, daquilo que era o mais imprevisto, que Jesus vai começar a realizar a obra de iluminação da vida humana. Hoje, na semana passada, nós fomos convidados a nos colocarmos no lugar daquela samaritana. Nós precisamos nos lavar, temos muita coisa encardida na nossa alma, que às vezes vamos levando por tempos e tempos. E hoje nós somos convidados a, depois de nos lavarmos, nós nos enchermos da luz que vem de Deus, que é a sua presença, né? É a sua presença. Jesus passa, ele vê o cego, e os discípulos começam a perguntar: mestre, quem pecou? O cego ou a família dele? Os seus antepassados, seus pais? E Jesus diz: ninguém. Ele nasceu cego para mostrar que todos vocês também são como ele. Nasceram no pecado original. E aí, Jesus faz uma obra milagrosa. Ele junta saliva em sua boca, cospe no chão, e com a saliva e aquela terra, né? Ele faz o barro, a lama, e a lama produzida pela saliva de Cristo, ele pega e ele passa nos olhos daquele cego de nascença. E ainda manda o cego: agora vai lavar os seus olhos na piscina de Siloé. O que isso representa? Jesus poderia muito bem pegar as suas mãos santas, passar nos olhos do cego e curá-lo. É um sinal muito forte o que ele faz. Nós nos reportamos lá ao livro do Gênesis, que Deus, quando ele vai criar, né, toda obra criada, Deus diz: faça-se, e aquilo se faz. O ser humano, ele molda com as suas mãos, ele molda do barro. Lembram dessa passagem, né? E depois que está moldado, depois que ele faz cada contorno da vida humana, ele vê que aquilo está semelhante a ele, está a sua imagem. Aí ele sopra, aquela saliva que toca o barro, confere vida, ali nasce o ser humano. Jesus, quando ele cospe na terra, ele faz a lama, o barro, ele como que quer remoldar aquele cego e fazer dele um homem novo, e depois manda ele tomar banho na piscina de Siloé, que representa para nós o batismo. Eu sopro em você uma vida nova. Esse é o tempo da quaresma, é o tempo de nós nos lavarmos, para que nós sejamos cheios de luz. É um processo. Se aquele homem não tivesse ido na piscina se lavar, seus olhos não seriam destampados, curados. O que isso significa para nós? Nós estamos no tempo da quaresma, e é o tempo propício para nós buscarmos o sacramento da penitência. Lavar, né? Pegar aquele jato de água forte, tacar na alma toda, tirar o que está
ardindo a alma, é um momento favorável. Não tem jeito de nós enxergarmos a luz de Deus se nós não nos lavarmos antes. Não tem jeito, não tem jeito. Deus não habita na imundície, não habita. É o tempo propício para isso. E nós vemos que Jesus, depois que ele se lava, ele se cura. Ele passou a saber quem é Jesus? Ainda não. O milagre por si próprio, ele não diz nada, minha gente. Aquele homem foi curado, mas aí perguntam para ele: quem é que te curou? Ah, foi aquele homem chamado Jesus. E aí perguntam para ele: o que ele é? Ah, deve ser um profeta. Ele ainda não fez intimidade com Jesus. E é bem verdade. Nós vemos que Jesus, ele vai fazer tantas curas na Judéia e na Galileia, e ainda assim as pessoas vão matá-lo. Se nós dependermos do miraculoso, da cura, do espetáculo, e dissermos que isso é que converte o coração, é uma mentira, né? É uma mentira. É só olharmos a história da igreja, quantos milagres testificados pela ciência, e nós vemos um monte de gente pagã por aí, né? A Eucaristia, quantos milagres eucarísticos, procure na internet, depois você vai ver quantos episódios concretos, públicos. Os sacerdotes que levam a hóstia, aquilo se transforma em carne, visualmente na frente de toda a assembleia, né? O milagre de Lanciano e tantos outros. Tem um monte de gente que não crê na Eucaristia. Milagres adianta por si próprio? Não. É só olhar nossa vida. Quantas coisas às vezes nós percebemos que nós só pode ter sido Deus lá atrás, no passado, e acontece uma dificuldade e a gente já cai na infidelidade e na murmuração contra Deus. Esquecemos facilmente o que Deus fez por nós. Milagres por si próprio não tem valor nenhum. Mas o que é que faz ele perceber quem é Jesus? E o que é que faz ele reconhecer que de fato Jesus é o Messias? O que faz com que esse cego de fato queira ter intimidade com aquele que o curou? Primeira coisa que acontece, a expulsão dele daquele povo. Os judeus o expulsaram da Galileia, e ele não voltou atrás. Primeira coisa para ter intimidade com Deus, para descobrir a beleza, a maravilha que é Cristo, nós temos de fazer igual o cego, não negociar a verdade. Ele foi curado por Jesus de Nazaré, e ele não arredou o pé. Os judeus, tal como queriam forçá-lo a dizer que não tinha sido Jesus, e ele não foi contra a realidade, não foi contra. Isso custou, ele pagou o preço. Qual o preço que ele pagou? De ir até o fim na verdade. O preço que ele pagou foi a expulsão da Judéia. Para nós também descobrirmos Jesus, nós precisamos pagar um preço de defender a verdade, minha gente. Defender a verdade. Outra coisa, o que fez com que ele tivesse de fato intimidade com Jesus? Jesus o buscou e ele conversou com Jesus. Ele se deixou tocar por Jesus, né? Jesus pergunta para ele: Você quer crer no Filho do Homem? E ele diz: quem é para que eu creia? E aí Jesus diz: é aquele que você está vendo, que está falando com você. Nós teremos a oportunidade agora, logo mais, como em toda missa nós temos, de olharmos aquele que está falando conosco, por meio do sacramento. Nós temos a oportunidade de contemplarmos com a luz dos nossos olhos aquele que está dizendo para nós: você precisa dar passos. Ele está falando: você precisa fazer tal coisa, você sabe que você precisa fazer tal coisa, faça, deixe que sua alma seja plena em luz, né? Eu não sei se vocês já devem ter feito a experiência
de provar as trevas. Nós vamos fazer essa experiência na vigília da Páscoa. A igreja toda estará apagada no início da missa, e nós vamos ver uma única luz a brilhar naquela noite escura, que vai ser o círio pascal, que é a representação do Cristo. Só Ele concede a nós a capacidade de olharmos a nossa vida tal como ela é. Só Ele nos dá felicidade, só Deus nos dá a capacidade de vermos a beleza das coisas, porque Ele é a luz que ilumina. Quando você está num lugar apagado, você não enxerga a beleza das coisas. Talvez se nós estamos de maneira tão difícil, se estejamos passando por um momento tão difícil na nossa vida, se aproxime de Jesus, que você vai enxergar a beleza da sua vida e qual caminho você precisa seguir. Na vigília da Páscoa, todos estaremos no escuro. Eis que vai surgir uma luz, e nós teremos em nossas mãos a vela apagada, que representa a cegueira deste homem, a nossa cegueira. Mas quando nós nos aproximarmos daquele círio, nós também levaremos conosco a luz que dele brota. Não é nossa, é dele. Não tem jeito de ser pleno sem nós nos encostarmos em Jesus. E aí, aqueles que vão ser batizados, eles não vão acender a vela nesse momento, eles vão ficar na escuridão. Aqueles que vão ser batizados na vigília não vão ter nas mãos a vela acesa, mas vão ter a vela apagada. Eles só vão acender a vela deles depois que eles forem batizados, e a igreja vai entregar a eles a luz, a vela. O que quer dizer? Se nós não nos purificarmos, não levaremos a luz da fé junto de nós. Ai, padre, eu já sou batizado, então está tudo certo? Não, porque você pode estar apagando a luz da fé e da vida de Deus que está em você. Quando nós cometemos pecado grave, nós sopramos a vela da nossa alma. É tempo da quaresma de reacendermos essa luz, e tenhamos esse desejo nessa liturgia. Que Deus nos ajude. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.